Deus era mais cruel no Antigo Testamento, enquanto no Novo Testamento era um Deus de amor e que falava sobre amar, onde amando tanto nós a ponto de dar seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Bem, a verdade é que Deus não se diferencia do Antigo para o Novo Testamento, ou fica mais manso. Ambos são Deus de bondade, misericórdia, amor e justiça, mas o real problema aparece quando a justiça feita é vista como algo cruel e sem compaixão. A partir disso surgiram ideias que foram responsáveis por influenciar e moldar a sociedade a terem essa falsa visão, e que até hoje há esses resquícios, mesmo que indiretamente. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, e como a própria Bíblia refuta essa ideia a fim de nos ensinar a ver as obras de Deus com amor e esperança. Bem, tudo começou com o gnosticismo, que foi um conjunto de ideias e filosofias, muito influenciadas também pelo platonismo, onde basicamente consiste em dizer que a matéria era má, e que por ser má, o Deus que vemos no Antigo Testamento não seria o Deus que conhecemos, por Deus ser infinitamente bom. Com isso, o Deus que em todo o tempo vemos no Antigo Testamento, na verdade seria o Deus demiurgo, e ele é descrito como um criador inferior ou ignorante, frequentemente identificado por gnósticos como o Deus do Antigo Testamento, distinto do Deus supremo e bonus do Novo Testamento. A partir disso, podemos nos perguntar se isso é coerente de fato ou se não é, porque Deus no Antigo Testamento era mais cruel do que no Novo Testamento, e a resposta para isso é que Deus é o mesmo tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O que muda são somente as circunstâncias, nada mais. Deus era sim amor misericordioso, tanto quanto no Novo Testamento. Isso se evidencia principalmente em diversas vezes que o Senhor livrou os seus e teve misericórdia para com eles no Antigo Testamento, quando Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha que o rei Nabucodonosor os tinha mandado enviar, quando Deus teve misericórdia e paciência para com Jonas, mesmo ele tivesse tentado se esconder de Deus, e posteriormente salvando a cidade de Nínive de perecer na mão dos inimigos. E a Bíblia também fala que após Jonas irá falar, todos se arrependeram. Então, mostrando o amor de Deus que tem para conosco e nos dando segundas chances para nos arrependermos, pois o cristão não é alguém que nunca peca, mas é alguém que tem a capacidade de se reerguer, se arrepender e seguir em frente, mesmo após diversas recaídas. Isso é o amor de Deus agindo em nossas vidas e nos mostrando que o que passamos e vivenciamos são para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Sabendo disso, olhemos mais uma vez para quando Deus livrou Israel das mãos dos egípcios e os levou em direção à terra prometida, mas que por causa da incredulidade deles e da falta de fé, Deus impediu o povo de entrar na terra, permitindo assim somente a geração posterior entrar, pois é como está escrito em Romanos 1,17, irmãos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Com isso, por causa da falta de fé deles na perfeita providência de Deus, eles sofreram a justiça de Deus, e com isso, muitas pessoas veem isso como rígido e radical, mas é quando lemos e reparamos nas ações que Deus fez para com o povo, como tirar eles da escravidão, produzindo maná como forma de alimentação, e a presença de Deus que estava habitando neles por meio da Arca da Aliança, é que vemos o amor e misericórdia que Deus teve por seu povo, deixando de lado todas as atrocidades que Israel cometia diante disso tudo, como no caso da construção do bezerro de ouro, os falares de arrependimento em ter saído do Egito, saudades dos temperos do Egito, onde eles eram escravizados, mas assim como Deus é amor, ele também é justiça, que foi o preço que Israel teve de pagar por ter deixado de lado um Deus que em todo o tempo estava os guiando com uma coluna de fogo e que agora estava agindo de forma que isso não prosseguisse. Então, Deus não era mais cruel no Antigo Testamento, em comparação com o Novo, e nem era um outro Deus. É quando vamos para o Evangelho de João que podemos ser respondidos em relação a essa dúvida, por ele ter sido justamente escrito para combater essa falsa ideia de que havia um Deus odomíogo, onde era quem havia criado tudo, e por ele ser imperfeito, consequentemente toda a matéria era má. E levando a dizer que Jesus que ressuscitou em forma de carne, que era má, não poderia ser Deus que é bom, onde naquele tempo muitas pessoas estavam dizendo que Jesus não era filho de Deus, mas sim um profeta. Então, logo no capítulo 1 do Evangelho de João, que já inicia com: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não
a compreenderam. Com isso, podemos cessar todas as nossas dúvidas de que poderia haver outro Deus, explicando de forma clara que desde o princípio, que pode ser interpretado como Jesus nessa ocasião, né? Ele é o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus era o verbo, Jesus estava com Deus e Jesus era o Deus, ontem, hoje e para sempre. Portanto, Deus estava desde o princípio no Antigo Testamento. Ele é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo, agora e para todo sempre. Com isso, concluímos, portanto, que Deus pratica sua justiça em seus filhos a fim de nos ensinar, e não como um ato de crueldade. E em vez de vermos isso como esse ato de crueldade, olhamos isso como uma forma de nos aproximar dele. O sofrimento pode nos levar a questionar Deus, mas ele também nos conduz a conhecermos ele de forma mais profunda, pois as tristezas desse mundo produzem a morte, mas a tristeza que vem de Deus produz arrependimento, que é justamente isso que faltou no povo de Israel. Com isso, oremos continuamente, a fim de não pecarmos contra Deus, pois é isso que Deus quer de nossas vidas. Vigiemos e oremos, pois a grande luta da vida não é sobre discernir a vontade de Deus, mas negar a sua. Bem, foi esse o vídeo. Espero de coração que todos tenham compreendido a mensagem que eu queria trazer hoje para nossas vidas e que a partir desse vídeo você possa se tornar um cristão e servo de Deus melhor do que quando você clicou nesse vídeo. Bem, considere também estar deixando o like e se inscrevendo aqui no canal para estar chegando a mais pessoas esse vídeo e para que você possa assistir mais conteúdos como esse. No mais, foi isso e que a graça e a paz de Jesus esteja com todos.